Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Ó, se liga aí nessa pergunta, ou não, né? Esse pensamento. Já ouviu alguma vez alguém dizendo, falando, nossa, pra família que tem essa criança é boa até demais, você não acha? Gente, professor ou não, vizinho, primo, parente, às vezes a gente acaba falando e ouvindo esse comentário, esse julgamento, na verdade, né? Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho como a rotina de uma família pode influenciar no rendimento acadêmico de uma criança. Fica comigo que além de dizer o porquê isso pode influenciar, vou trazer lá no final do vídeo para vocês algumas dicas e soluções. Se vocês não me conhecem, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a Jéssica, sou pedagoga, professora e sou consultora parental, né? Eu sou formada e membro da PDA, que é a Positive Discipline Association. Para quem não sabe, rapidamente, é esse lance todo de disciplina positiva, comunicação não verbal, uma coisa que está chegando aqui um pouquinho no Brasil, mas tem muito campo, tem muita gente falando e eu vou trazer na visão, no meu ponto de vista, como pedagoga, consultora parental, como que a rotina de uma família pode influenciar diretamente no rendimento acadêmico de um aluno. Enfim, será que uma família que tem uma rotina certinha, uma família correta, dentro da caixinha, tudo bonitinho, fofinho lá, regradinho, as crianças têm a possibilidade de ir melhor academicamente, notas melhores? O que vocês acham? O que vem na sua cabeça quando a gente traz esse cenário? E pelo contrário, uma família que é meio bagunçada, chega atrasado, hoje esqueceu isso, esqueceu aquilo, será que a criança tem um comprometimento com a escola do mesmo jeito da outra criança que tem o cenário da família tudo certinho, toda regrada? O que parece para vocês? Será que a criança consegue agir diferente do meio que ela é criado ou não? Nossa, isso não tem nada a ver com o que você falou, porque olha, eu já tive professores, conheço crianças, o meu em casa é assim, minha casa é uma bagunça, mas na hora da prova, o bichinho vai bem, que pelo amor de Deus, ok? Faz sentido também. Quando a gente tá falando de notas, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu não preciso ter rotina em casa, não preciso porque o meu filho é inteligente, ele não precisa de nada, porque na hora da prova ele vai lá bem, faz a prova e pronto. Mas aí a gente tá focando somente na nota, né? E a gente tem que lembrar que toda a vivência acadêmica não é somente o boletim. Mas vamos com calma, pessoal. Então, assim, esse tema, né? Vou ler aqui pra você. O tema, rotina familiar, o impacto ou a influência no desenvolvimento acadêmico e escolar. Isso daí foi tema de um estudo científico que eu fiz uma pesquisa, elaborei bem, lógico que eu vou trazer tudo, porque senão vai ficar muito maçante e muito cansativo, né? Mas foi justamente para estudar isso. Será que as pessoas têm consciência que isso pode influenciar? Acho que não. Então eu desenvolvi uma pesquisa, a pesquisa foi feita a campo, foi feito pela internet, Google Forms, e assim, recebi muito, eu não lembro o tamanho da pesquisa agora, né, porque foram vários formatos, mas assim, 100% das pessoas, não teve uma pessoa que respondeu não, que acredita sim, que a rotina da família influencia no rendimento da criança, né. Mesmo as famílias que não têm rotina, mesmo as famílias que assumem que, não é como gostaria de ser, falam que sim, que acho que isso iria influenciar e muito, né, impactar diretamente a criança na escola, né? Porque todo mundo entende que a escola em si, esse período que a criança acadêmica, que a criança tá lá se desenvolvendo, não é só nota, é justamente responsabilidade, junto com outros amigos, às vezes um trabalho em grupo, é o comprometimento, fazer a leitura do capítulo para outro dia, ou trazer o material. Então, entende-se hoje em dia que o comprometimento com os relacionamentos dentro da escola vão além da nota, né? Então, assim, que bom saber disso e precisa, assim, de um pouquinho mais cuidado para elaborar, porque aí a gente transferia muita responsabilidade de ir bem ou mal nas costas dos alunos e dos professores somente, né? A professora explica bem, meu filho é inteligente, tirou 10. A professora é ruim, meu filho não conseguiu aprender, tira 0. Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse conceito aí de escola e como que as notas hoje em dia podem ser mensuradas
muito além disso, né? Tem alguns projetos acadêmicos, algumas avaliações que tem um critério, por exemplo, que é time, é trabalho em equipe, né? Que é escutativo. Será que o outro conseguiu ouvir tudo que o amigo apresentou? Né? Antes a gente focava só assim, ai, vai ter uma apresentação oral, então a criança vai ter que ler o texto, vai ter que apresentar o trabalho de ciências e blá blá blá. A nota era focada somente no aluno que estava apresentando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente também pode criar, estipular critérios para como audiência. Será que você está ouvindo? Então, tudo isso para estimular um pouquinho mais de habilidade de vida nas crianças no meio acadêmico. Porque, pessoal, olha, vamos fazer uma conotação aqui rapidinho. O mundo empresarial, não sei onde você trabalha, mas aí tem aquelas reuniões motivadoras, tem aquelas reuniões da direção, reuniões gerenciais. Será que você está 100% ali ouvindo? Será que você pratica mesmo essa escuta às vezes? Não. Você foi treinado para isso? Não. Será que alguém um dia na sua vida falou: olha, vamos aprender a ouvir porque vai ser importante para você lá na frente? Não, né? Hoje a gente tenta fazer isso com as crianças em sala de aula também, né? Olha só como que a gente pensa lá na frente, pensa lá no futuro. Então, quando as famílias, por exemplo, começam a se preocupar com o desenvolvimento da criança acadêmico, o que que é? O que que é a maior preocupação da família? Achar a escola perfeita, né? Ai, a escola perfeita às vezes é muito cara, aí você vai ali, vai vendo um pouquinho também na situação financeira. Mas essa escola tem um professor que eu adoro, tem metodologia que eu adoro. Então, assim, a partir do momento que a criança inicia o processo acadêmico, a vida acadêmica, a gente quer, né? A melhor escola, o melhor professor. Será que a gente poderia também escolher a melhor família para essa criança, né? Porque é tudo o melhor, o melhor, o melhor. Qual seria a responsabilidade do meio familiar, né? Quando essa criança inicia o processo acadêmico? Olha, só uma memória que me veio aqui agora. Eu trabalhei como babá por um bom tempo nos Estados Unidos, há um tempo já, né? Mais de 10 anos. E eu lembro que as crianças, eu acho até que tinha já um pouco dessa comunicação virtual, né? Mas não tinha grupo de WhatsApp, essas coisas não. Acho que era uma agenda eletrônica. E fora a agenda eletrônica, a professora também colocava um recadinho, né, para os pais na mochilinha da criança. E como eu chegava, eu pegava as coisas da mochila, a lancheira, tudo para lavar, para preparar para o outro dia, eu acabava pegando, né, bastante dos recados. E ali deixava bem no laptop mesmo da família, porque eu sabia que a família chegava e verificava os e-mails, ou fazia alguma coisa ali no online, até fazia compras, essas coisas da Amazon.com, que faz mercado online, já se fazia isso há 10 anos atrás, lá nos Estados Unidos. E muitos dos recados ali não eram lidos. Muitos. Aí eu lembro que eles tinham que fazer um experimento, ia fazer alguma geleia na escola, mas isso era no infantil, as crianças eram pequenas. E a professora pediu maçã. E aí eu vi que ninguém leu a maçã num dia, ninguém leu na outra. Aí eu falei, eu lembro que acho que era uma segunda-feira e a maçã seria necessária na quinta-feira. Eu lembro que na quinta-feira de manhã, antes de ir pra escola, eu passei, comprei uma maçã com meu dinheiro, nem lembro onde foi alguma coisa que abria muito cedo. Comprei e levei. Quer dizer assim, a família a escola pedindo participação da família, o pai e a mãe ali não conseguiram dar essa atenção. Não estou julgando, eles estavam extremamente ocupados, carreiras e blá blá blá. Só que assim, né? Tadinha da professora, da criança, né? Como seria para essa criança chegar numa aula que todo mundo ia cortar a maçã e fazer uma geleia e ela não tinha? E era uma maçã. Acho que, na verdade, era uma maçã, geralmente tinha na geladeira, né? Mas por coincidência não tinha, eu procurei, não achei, tive que sair para comprar. Mas enfim, então isso não são em todos né? São todas as escalas, não são as famílias brasileiras, não são as famílias de classe social média baixa, problema de escola do estado, escola particular. Isso amplia-se no universo total, né? Então, assim, procura-se uma escola perfeita, com aula de reforço, com professores melhores, capacitados, gabaridados, tal. E o papel da família quando a criança inicia o processo acadêmico, né? Então, assim, muitas famílias não têm consciência de quanto uma rotina influencia. Eu marquei aqui algum dos principais motivos. Comida, às vezes a criança não se alimenta adequadamente. Não é nem por falta, né, de comida. Temos sim, infelizmente, situações de famílias que não têm. Mas muitas delas,
tem condições, mas não é a comida adequada. Sono, lazer, às vezes as crianças ficam trancadas, não tem com quem brincar. Higiene pessoal, meu Deus, pode ser a família mais rica do planeta, ter algumas pessoas ali que ajudam na rotina familiar, só que nota-se de longe quando a mãe não tá perto nesse cuidado, né? Porque, não sei, gente, parece que mãe, né, consegue ver as coisas mais facilmente. E o ambiente adequado mesmo, né? Às vezes é um lar, é uma casa, muitas pessoas dividindo o mesmo espaço, ou é um lar muito barulhento, muito violento, né? Temos ali cenários infinitos aqui para listar, né? Então, assim, o que tudo isso influencia no desenvolvimento da criança? Tem um livro que eu gosto muito de trazer, não sei se ele tá aqui. Não, não tá, mas a capa azulzinha, que é o Cérebro da Criança, que é o do Dr. Daniel Siegel. Ele fala assim que a criança, ela tem a tendência, às vezes, em relutar para manter um equilíbrio ali. E a gente tem que encontrar o equilíbrio da criança para ela dizer sim mais facilidade, né? Então, assim, sim, principalmente voltado aqui no tema do nosso vídeo, que às vezes para algumas atividades escolares, né? E como que a gente atinge, né, esse sim de uma criança? Como que a gente desperta isso na criança, né? Ele defende muito que, assim, falando do sistema nervoso central, tem duas partes lá maiores, bem assim resumidamente, né? Que é a parte simpática do cérebro, que é motiva, que acelera, que amplifica as emoções, o físico, que dá energia para a criança, e é parasimpático, né? Que freia, que acalma, que diminui um pouco os estímulos, que é justamente para focar. Então tem a parte que é a partes do sistema nervoso central que é ativa e outro que diminui. Quando a criança está nesse equilíbrio, que é chamada zona verde, ela consegue facilmente dizer sim e abraçar as atividades para fazer o que foi pedido, o que é necessário. Então, assim, dando um exemplo em sala de aula, às vezes o que eu uso bastante é a gente fazer um brain break, que a gente fala que é essa pausa, né, de algum movimento, de algum estímulo. Então, se você tá lá fazendo as crianças estão quase morrendo, não consegue fazer mais nada, gente, uma parada aí pra cacholinha funcionar. Pode ser o mestre mandou, pode ser estátua, pode fazer do tipo, eles fazerem equilíbrio como se fosse um avião, que o equilíbrio estimula bastante mesmo, né? Equilibrar, né? O físico e estimula o cognitivo para equilibrar. Se a sala de aula tá muito agitada, a gente pode trabalhar numa respiração, mindfulness, tipo, as crianças se acalmarem, porque não vai adiantar nada você continuar falando se a criança estiver dormindo. Não vai adiantar nada você continuar falando se a criança estiver pulando lá no teto. Então, por isso que a gente estimula sempre esse equilíbrio. Ah, Jéssica, mas até agora eu não tô entendendo. Como esse equilíbrio tem a ver com a rotina da casa, com isso, com o desenvolvimento emocional? O que o Dr. Daniel traz também nesse livro, O Cérebro da Criança? Que para a criança ter mais facilidade em dizer sim, em manter esse equilíbrio por mais tempo, porque quando a criança perde esse equilíbrio, gente, ela tem a tendência a brigar, resmungar, gritar, se fechar, não quer mais ouvir. Sabe quando a criança fala assim? Né? Do tipo, ou tudo que você fala faz aquele adolescente responder na lata, né? Então, assim, o livro fala o cérebro da criança, mas funciona muito bem para nós também, né? Só se a gente fazer uma conotação e isso levar para o mundo que a gente trabalha hoje profissional, né? Se você não tiver interessado numa reunião, você não vai prestar atenção. Se você trabalha em contabilidade e a reunião é sobre produção, sobre um material, você não vai estar ali, da sua parte, você não vai estar interessado nisso. E você precisa, às vezes, de um estímulo para manter esse equilíbrio. Então, assim, se a criança tiver uma rotina adequada, ela consegue otimizar, sim, esse equilíbrio dela, manter por mais tempo. E como que faz essa rotina equilibrada? É uma rotina que a criança estuda o tempo todo? Não. Aí que tá, tipo, quando a gente fala de rotina, todo mundo acha que é dentro da caixinha, que é tudo regra, que é chato, mas na verdade não. A rotina, no fundo, é libertador. Porque a partir do momento que a criança conhece a rotina dela, ela pode adaptar e fazer
a rotina, talvez a ordem que seja melhor para ela. E aí ela vai estar, como a gente fala que traz liberdade, porque na hora que ela chegar na escola, ela fez a lição de casa, ela fez o que precisava fazer, sabe, do tipo aquela sensação de capacidade, de orgulho mesmo, de reconhecer de que é um bom aluno. Por isso que a gente fala, às vezes quando o pessoal fala, não, minha casa não tem rotina não, a gente é muito easygoing, a gente tem uma vida mais leve, porque é pra que rotina? Quando a criança crescer, ela vai aprender o que é rotina. Não é uma rotina, a rotina não precisa ser maçante. E é isso que traz no livro. O livro fala que a criança precisa de 7 atividades mentais, né? E nisso a gente faz essa gestão do tempo, que a rotina nada mais é do que isso, organizar o tempo, né? Fracionar ali o tempo para que a criança consiga fazer as coisas. Das 7 atividades mentais que esse livro traz, que é importante para a criança, para ela desenvolver emocionalmente, aplicar ali no dia a dia dela, conseguir um equilíbrio, conseguir dizer mais sim, estar mais focada, são elas. Concentração, que é no ato de fazer uma tarefa. Tarefa, a gente sempre acha que a escola não, a tarefa pode ser arrumar os brinquedos, tá concentrado para arrumar os brinquedos, não tá jogando, não tá fazendo de qualquer jeito, tá ali realmente para fazer isso, pode ajudar numa alimentação, de fazer um almoço com a família, pode estar concentrado, ajudar no mercado, concentrado, ajudar a lavar a roupa, a louça, né? Tem o tempo, lógico, que toda criança precisa, que é de brincar, quer ser criativo, quer se distrair, então, ó, isso eles gostam. De relacionamento, né, que é o tempo de se conectar, geralmente com o adulto responsável dentro de casa e também com a natureza, animal de estimação se tiver. Esse tempo pode ser dedicado a alguma leitura, sabe, de pegar no colo, olho no olho, né, exercício físico, sim, que as nossas crianças estão precisando. Geralmente as crianças fazem 100 minutos de exercício físico, que são 2 aulas de educação física no currículo da escola e não, nada mais, né? Não sai às vezes para andar de bicicleta, para brincar de queimada na rua, não tem mais isso. Então, sim, exercício físico, assim como para o adulto, é importantíssimo para a criança. E não adianta falar, minha criança não para. Não para porque a criança não para mesmo, mas é muito difícil a criança que não para do que a criança que vai praticar alguma coisa, que corre, que tem um pico de gasto de energia, né? Que libera serotonina no organismo deles, no corpinho, né? O tempo interior, olha que lindo isso, gente, que tá focado em tanto nos sentimentos, pensamentos, sensações. Como será que a criança consegue esse tempo? Será que é uma conversa com o pai e com a mãe? Será que é desenhar alguma coisa, recontar alguma coisa que aconteceu? Perguntas norteadoras do tipo, filho, como você se sentiu quando isso aconteceu? Né? Falar, começar a estimular aí um vocabulário para a criança se conhecer. Porque minha geração, se perguntar como você tá, tô brava, tô feliz, tô triste. Parece que a gente não tem emoções, né? A gente não sabe nem se expressar, às vezes, né? Não generalizando, tá, pessoal? Sempre. E o tempo de devaneio, que é o tempo do tédio mesmo, sabe? Deixar a criança ficar com tédio. Os pensamentos virem à tona, né? Para ela se reconhecer no tédio. Para saber o que gosta de fazer. Porque muitas crianças não sabem o que gosta de fazer, porque sempre tem alguma coisa para fazer, né? Faz tanta coisa por obrigação, porque é bom, porque é bom, porque é bom, porque não sei quem falou, porque não sei quem faz, porque a escola é barata, porque a escola é perto, porque o professor de futebol é bom, e assim vai, né? É o TED mesmo. O que vai fazer? Vai desenhar? Vai dormir? Vai ler? Vai rabiscar? Vai fazer nada? Vai grudar na mãe? Vai ficar no cantinho? Né? A criança precisa, é nessas horas que desenvolvem também a criatividade. Eu sempre falo isso, falei em alguns posts meu lá no Instagram, que não é obrigação do pai e da mãe ficar lá entretendo o filho o tempo todo, né? Mas também isso não quer dizer que você não precise ficar com seu filho, sentar com ele uma hora, brincar, olhar no olho, sabe? Tem uma diferença bem grande entre você entreter o tempo todo e de você não dar atenção. Então, é o tempo de dormir e descanso. Então, nesse livro, né, que o Dr. Daniel traz, é do tipo, se a criança tiver uma rotina que abrange essas 7 atividades neurológicas, ela vai estar mais propícia para aprender a se desenvolver academicamente. Só que a criança não passa todo esse tempo na escola. A gente tenta ponderar muito isso na escola também, né?
Mas precisa de ter um pouquinho dessa extensão também em casa, para que realmente seja eficaz e efetivo. Então, começar a pensar nisso, pode ser que não dê para fazer tudo o tempo todo, isso quer dizer que eu vou ter que parar minha rotina para ficar atrás do que meu filho precisa fazer? Não, não. A palavra aqui seria adequação. Será que no momento que você vai buscar seu filho na escola, não pode ser um momento que você faz essa conexão, esse momento de relacionamento, que você consiga conversar, né? Do tipo adaptar. Será que na hora que você tá cozinhando, tá fazendo, preparando o jantar, você talvez não consiga ali criar um espacinho para o seu filho participar, né? Então assim, não quer dizer que você tenha que viver em função da criança, para que ela tenha esses 7 habilidades neurológicas, atividades neurológicas, mas sim adaptar, né? Porque assim tudo é possível. Não pode ser que você não consiga 7 num dia, mas você consiga um tanto hoje, outro tanto amanhã, e assim vai, gente. Lembrando que esse livro, né, é bem resumido do que eu disse aqui, que vale muito a leitura, né? E se é um médico, né, psiquiatra, tudo certinho, falando que é necessário, estudou anos, quem somos nós para julgar antes de tentar, né? Outra coisa, pessoal, que eu sempre falo, que é muito, muito necessário a criação de hábito para a criança. Para ela não sofrer depois de adulto, que nem a gente, tem que criar o hábito de ler, Jesus, odeio ler. Criar o hábito de fazer esporte, acho lindo quem me malha, mas eu tô longe. O hábito de comer saudável, não consigo. Tomate, eu prefiro morrer a comer um tomate. Então assim, criar hábito nas crianças desde novos, poupa tanto esforço depois na vida adulta para eles, né? E é por isso que a gente pega tanto no pé, né, disso, de tentar. Olha, às vezes eu atendo famílias que falam, olha, já sei que isso não dá certo para minha família. Eu falo, entendi. Quantas vezes você aplicou isso e por que não deu certo? Não apliquei ainda não, mas eu conheço minha família, né? Então assim, se pré-julgamento, conhece tanto sua família, né? E não tem fé na sua família, nem um pouquinho de achar que eles são capazes de fazer isso, né? Logo, você não tem fé em você, porque você faz parte dessa família, né? Eu sempre falo isso. Mas enfim, pessoal, tem até no livro que eu escrevi que o óbvio não é óbvio, né? Nunca é óbvio, o óbvio, né? Porque se fosse, a gente nem ia precisar de mais nada, né? A gente já ia saber tudo, não ia precisar de nutricionista, de educador físico, nem de dentista, de nada, né? Praticamente, olha. Porque o óbvio é escovar o dente, passar o fio dental, o óbvio é isso, não. Mesmo assim tem cáries, mesmo assim tem obesidade, mesmo assim tem sedentarismo, né, nos âmbitos das outras profissões. Então, num livro, né, eu trago um bônus no livro que eu escrevi e fala da necessidade da criação de hábitos. E para ilustrar, né, no livro que eu escrevi, eu até trouxe um pouquinho da vida do Michael Phelps, que é o nadador, que teve bastante medalhas, mas ele era uma criança com déficit de atenção. Professores reclamavam muito dele, ele não conseguia ficar quieto. Ele foi colocado na natação justamente por causa disso. E ele se deu muito bem com o hábito, com rotina, porque a partir do momento que a criança não tem que pensar em como fazer, o que fazer, já poupa um desgaste de energia nela. Isso, novamente, não vai deixar seu filho menos criativo, porque na rotina ele vai ter o tempo dele de ócio, entendeu? É justamente isso. Pessoal, como eu disse que a rotina cria autonomia e independência na criança, justamente quando a gente faz isso, que a gente dá liberdade, a gente pensa assim, por que não tentar? Né? Por quê? Nossa, imagine, a gente tá assim, focando na criança, mas imagina pro professor e pro pai, que maravilha! Ter uma criança com hábito, com rotina, sentar e fazer as coisas sem precisar ficar falando. Imagina que benção pra cabeça da criança não ficar com alguém aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E deixar realmente que o façam, né? As crianças não passam 24 horas na escola, então precisamos sim da ajuda dos pais em casa para desenvolver essas habilidades faltantes, né? As crianças aprendem com o modelo, tanto de professor como em casa. Então, se é uma casa que é bagunçada, a mãe nunca sabe o que vai ter para o jantar, o pai nunca sabe que dia que vai pagar a conta, o carro sempre está na reserva, nunca abasteceu, quer tudo, blá, 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 a criança vai aprender naquilo. Mas minha família assim, mas a gente se vira tão bem, mas a gente resolve tantos problemas.
mas às vezes pode dar uma sensação de insegurança na criança. Nem tudo a criança precisa ficar sabendo. Se a criança estiver num meio familiar com segurança, com base, com rotina, vai ajudar bastante. Inclusive organizar as emoções. Isso reflete também bastante na adolescência, tá? Então assim, quando a criança não sente o lar, assim, uma base, dificilmente vai compartilhar, né, os desafios da adolescência com pai e mãe. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa rotina muito bagunçada dentro de casa, se tem um dever de escola para levar, que às vezes temos sim, lições de casa, pesquisa, procurar uma foto, procurar uma imagem, de duas uma, quando a rotina familiar é uma bagunça muito grande. Ou a criança não faz, cheguei na escola com estima bem baixa, vê o grupo todo fazendo e ela não, né? Não dá um sentimento bom, pensa aí, você acha que vai dar? A professora pode ir lá, imprimir, achar uma rapidinho, fazer, não tem importância te ajudar. Só que isso não vai anular o sentimento dela, do tipo, nossa, era pra casa, precisava da ajuda de alguém em casa e não consegui. Ou, outro cenário, né? O pai acaba fazendo, a mãe acaba fazendo porque não deu tempo, porque esqueceu, faz em cima da hora. E também não é o adequado, né? Porque a gente entende que quando a gente cria rotina para a criança e a família tem uma rotina, é muito mais para desenvolver responsabilidade e autonomia. Porque a criança não aprende com a gente falando, vai lá fazer sua lição, vai lá, não. Porque ninguém fala no tom de voz adequado. Ninguém gosta de ouvir outra pessoa mandando na gente. Toda imposição assim, ó, gera um pouco de reação ali. Toda imposição gera do tipo, não vou fazer, tá mandando em mim, não quero. Todo mundo fica reativo. Então, pessoal, quando a gente fala da rotina familiar e quanto isso impacta no rendimento acadêmico da criança, é justamente isso. Que se treinar em casa, quando chega na escola é muito mais fácil. Tem até uma parte aqui no livro da disciplina positiva, o livro tá um pouco marcado, né? O livro é meu braço direito aqui. Que eu vou ler pra vocês aqui, que eu gosto muito na página 100, se não é 100, que diz sobre a responsabilidade. Olha isso, o que a Jane Elson fala aqui, e da Lynn Lotz também, né? Mas Jane Elson aqui, que é a autora principal, fala. Muitos pais e professores usam a frase, eu já disse 100 vezes isso para você. Eles precisam perceber que não são as crianças que são estúpidas, nesse sentido, pesado, né? As crianças sabem o que funciona para elas. Adultos precisam aceitar que dizer 100 vezes não é eficaz, né? Aquela velha história de dar soco em ponta de faca, né? As crianças nunca vão aprender a serem responsáveis pelo próprio comportamento enquanto os adultos tomarem essas responsabilidades para si. Ou seja, faz a lição de casa, não fez, vai lá, o pai faz. Então, isso, ó, a criança nunca vai aprender o que é responsabilidade. Repetindo lembretes, fica toda hora lá falando, por isso que a gente fala que a rotina é importantíssima, né? Resolvendo problemas para eles, em vez de resolvê-los com eles. Então, se a criança tem a rotina e é a hora de fazer lição, o pai não vai fazer lição. Pode sentar, ajudar em algum aspecto, mas não vai fazer, porque a rotina, a responsabilidade é da criança, né? Só para finalizar aqui, pessoal, eu quero só trazer 2 pontos da participação da família, né, no rendimento acadêmico, que são coisas simples. Existem estudos científicos que falam de 2 coisas que para tentar reter um pouquinho do conhecimento acadêmico, né, das crianças, porque esse vídeo tá bem voltado, como que a escola e a família, a comunidade escolar podem trabalhar juntos aí, né, para melhorar o rendimento das crianças. Cientistas falam que a gente tem que impedir ao máximo essa curva de esquecimento, né? Quando você aprende qualquer um, tá, pessoal? Se hoje você ir no workshop sobre, não sei, motivação, sobre o que for, daqui 24 horas você esqueceu 80% do que você ouviu. Então, o que é evitar essa curva de esquecimento? É repetir o que você aprendeu, recontar em menos de 24 horas. Então, se a criança aprendeu na escola, com quem que você acha que seria
né? Onde seria esse momento adequado dela repetir o que ela aprendeu para reforçar o conhecimento? É com a família. Então, não acaba ali na porta da escola o aprendizado, né? Quando a criança repete, chega em casa, não é nem reler, que tá falando aqui, ó, que reler não é eficiente. O negócio é relembrar. É um estudo de um professor da Universidade de Washington de 2009. Ele fala que reler não é tão eficiente quanto recontar alguma coisa, porque esse é o ponto de vista, é sua conexão com o conteúdo que você absorveu. Gente, isso vale para tudo. A gente sempre fala que a disciplina positiva veio sim para aplicar para crianças em escolas, salas de aula, mas isso é para a vida, né? E para finalizar esse vídeo, tem duas estratégias da disciplina positiva que eu vou trazer aqui para vocês, que é do baralho da disciplina positiva, que um é reunião de família. Isso eu iria um vídeo para falar como que é feita a reunião de família, mas resumidamente, é todo mundo sentado à mesa, dá um momento para isso, então sem telefone, sem celular, trazer os problemas do dia a dia, do cotidiano da família para resolver. Então, geralmente, inicia-se com uma rodada de reconhecimento, de elogios, retoma algum conteúdo que já foi da semana passada, que foi discutido, e algum novo. Então, na hora de adequar a rotina, é aqui, ó. É aqui que tem que ser feito, em reunião familiar. A rotina de uma família não é feita pela mãe pregada lá na parede, agora todo mundo vai seguir isso. Porque daí ninguém lembra, ninguém consegue, ninguém gosta, né? Que todo mundo reluta porque não participou da rotina. Então, reunião familiar é uma ótima ferramenta da disciplina positiva e reconhecimento. Reconhecimento, pessoal, vai muito além do elogio, né? E essa cartinha aqui fala de reconhecimento, por mais que você, pai e mãe, tenham falhados, ou professor, na construção da rotina, no dia a dia, você vê que seu filho, seu aluno, por si só, conseguiu fazer, reconheça. Uma frase aqui que eu vou ler rapidinho. Que bom que você conseguiu vestir rápido, se vestir rápido e ficou pronto a tempo para ir à escola. Então, filho, a mãe não conseguiu te acompanhar hoje, mas que bom que você lembrou de fazer isso. Que bom, fico muito feliz, né? Então, são esses os conceitos, né? As ferramentas que a gente pode colocar em prática na elaboração da rotina. Então, se você não tem uma rotina com seus filhos em casa, se você, professor, não tem uma rotina em sala de aula e tá pensando em colocar, ou já percebeu o quanto a falta de rotina dos pais influencia no rendimento acadêmico das crianças, eu te convido a repensar e tentar criar uma, né, juntamente com as pessoas que estão envolvidas. Isso tira o peso das suas costas de ter que fazer sozinha, traz a participação dos outros envolvidos, né, que são extremamente importantes. E aí, ó, tenta trazer o máximo de habilidades de vida, de responsabilidade, autonomia para todos, para pai, para irmão, para filho, para um, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho e fica aqui comigo que se tiver alguma dúvida, algum questionamento, escreve aí nos comentários, me procurem, eu estarei aqui muito feliz em ajudá-los. Tchau, até mais!